Então, se a gente for titular, por exemplo, o ácido acético, à medida que a gente vai adicionando base, a gente vai dissociando o hidrogênio, né, até que ele o próton, até que ele esteja completamente dissociado. O pK é o ponto em que metade das moléculas estão protonadas e a outra metade das moléculas estão desprotonadas. Bom, de qualquer maneira, então o pK de qualquer ácido fraco é o ponto em que, se a gente tirasse uma foto, congelasse, 50% das moléculas iam estar protonadas, 50% das moléculas iam estar desprotonadas. E daí tem uma coisinha marcada aqui em azul nesse gráfico, que está escrito aqui Buffering Region, em que a gente nota que a velocidade de mudança de pH aqui, ó, então se aqui na abscissa a gente tem pH, à medida que você vai adicionando equivalentes de hidroxila, o pH muda rapidamente, o pH da solução muda rapidamente com uma velocidade alta, de repente ele muda com uma velocidade mais baixa. Vocês já fizeram curva de titulação e vocês sabem que tem aquele pontinho perto da viragem em que você tem que adicionar, e parece que nada está acontecendo, certo? Essa região, ela é região chamada de tamponamento, que ela define o que é um sistema tampão. Um sistema tampão, o que acontece nessa região? Você tem que adicionar bastante equivalentes de hidroxila para você conseguir fazer mudanças significativas de pH. Então, nessa região, a solução do ácido fraco e da base conjugada conseguem manter o pH da solução estável frente à adição de ácido ou base. Então, se agora a gente voltar para os sistemas biológicos, que eu falei para vocês, que a concentração que o pH, a concentração de próton livre, ou de hidrônio, é extremamente importante no contexto de todas as reações que a gente pensar. Vocês acham que sistemas tampão são importantes em sistemas biológicos? São essenciais em sistemas biológicos. Todos os compartimentos biológicos em solução aquosa que a gente conhece têm algum tipo de sistema de tamponamento. Tá? Então, sistemas tampão, a capacidade de tamponar uma solução, ela é absolutamente essencial para reações biológicas. Então, essa curva de titulação, ela vai variar de acordo com o tipo de ácido fraco que a gente usa. Ou seja, diferentes ácidos fracos vão ter diferentes regiões de pH nas quais eles funcionam como soluções tampão. Então, o acetato, por exemplo, ele tampona entre pHs de 3,7 a 5,76. E isso tem a ver com o pK dele, que o pK dele é nessa faixa. Ácido fosfórico, o fosfato, né, ele tampona entre 5,8 e 7,8. Isso tem a ver com o pK do primeiro hidrogênio, do primeiro próton dissociável dele. Então, diferentes moléculas têm a capacidade de ser tamponante em diferentes regiões de pH. Isso, de novo, é muito importante do ponto de vista biológico, porque alguns compartimentos biológicos têm pHs diferentes. O pH do sangue é um pouquinho diferente do pH de dentro das células. Então, é muito provável que o sistema de tamponamento no sangue seja diferente do sistema de tamponamento dentro das células. E como é que é o sistema de tamponamento no sangue? Acho que é um dos tampões biológicos mais importantes, porque ele tem a capacidade de tamponar grandes quantidades, grandes variações de pH. Então, todo mundo já saiu, espero que todo mundo uma vez na vida já tenha saído correndo, resolveu do nada que vai fazer exercício e sai correndo 5 quilômetros e no dia seguinte está morrendo de dor no músculo. E todo mundo já escutou dizer que está morrendo de dor no músculo porque fez lactato.
né? Todo mundo já escutou isso. Ah, estou com lactato. Lactato é um ácido fraco, ácido lático é um ácido fraco. Então, quando as células do seu músculo liberam ácido lático no sangue, o ácido lático ioniza e libera próton. Então, o pH do sangue tende a diminuir, certo? Quando vocês acabaram de sair correndo que nem malucos, vocês já perceberam que vocês respiram mais rápido? Ofegante, ofegante. Por que vocês ficam ofegantes? Precisa oxigenar mais? Precisa liberar mais CO2. Mais importante do que oxigenar mais, porque as monte de fibras dos nossos músculos, as fibras não sei traduzir isso em português, de rapid switching, elas nem são tão oxidativas, elas funcionam mais, elas são mais glicolíticas. O que você precisa é liberar mais CO2. Por que você precisa liberar mais CO2? Oi? Porque você olhou no quadro e você viu que o CO2 desloca um monte de reações aqui. Porque, na verdade, o que o organismo está tentando fazer é tamponar o sangue. Porque quando você saiu correndo que nem um maluco, você liberou um monte de ácido lático no sangue que diminuiu o pH do sangue. E o pH do sangue é controlado inicialmente por esse par, ácido carbônico, carbonato, tá? Se eu aumentei a concentração de próton, o que acontece? Você desloca esse equilíbrio para a formação de ácido carbônico, certo? Se você desloca, só que o ácido carbônico, ele também está em equilíbrio com o CO2 dissolvido no sangue, hidratado ou desidratado. CO2 mais água dando ácido carbônico, ácido carbônico dando água mais CO2. Se eu aumentei a concentração de ácido carbônico, esse equilíbrio é deslocado para ter mais CO2 dissolvido no sangue, certo? Só que o CO2 dissolvido no sangue também está em equilíbrio com o CO2 gasoso na interface dos alvéolos do pulmão, onde o sangue está passando. Então, se o pH do sangue aumenta, ou diminui, desculpa, se a concentração de prótons no sangue aumenta, o que acontece? Tudo isso é deslocado, acaba tendo mais CO2 gasoso no pulmão, você tem que expelir, você respira ofegantemente. Então, a respiração ofegante, muito mais do que uma tentativa de ter mais oxigênio, é uma tentativa de se livrar do CO2 para tamponar o pH sanguíneo. A aluna perguntou se o fato de uma pessoa muito sedentária ficar ofegante por muito tempo, depois de fazer algum exercício para o qual ela não esteja preparada, tem a ver com o que a gente está discutindo sobre o tamponamento do pH do sangue. Eu não sei te dizer com certeza se tem uma relação direta de tempo entre tempo de ofegante com concentração de próton que você liberou no sangue ou concentração de ácido lático que você liberou no sangue. É verdade que o treinamento faz com que os tipos de fibras musculares mudem, a relação entre as fibras musculares muda. Então, uma pessoa mais treinada, um atleta, tem uma razão entre fibras que são mais oxidativas e fibras que são mais glicolíticas, diferente de uma pessoa sedentária. Então, é por isso que uma pessoa bem treinada gera menos ácido lático do que uma pessoa sedentária. Então, nessa linha de raciocínio, é provável que uma pessoa muito sedentária gere muito mais ácido lático e, com isso, vai resultar numa diminuição maior do pH do sangue e isso pode resultar num aumento da concentração de CO2 gasoso que você tem que expelir. Mas eu não vou te garantir isso, porque eu não tenho certeza absoluta. Tá?
Bom, então, o que é importante lembrar aqui que é o equilíbrio entre o CO2 dissolvido e gasoso nos pulmões que proporciona a esse sistema a alta capacidade tamponante, tá? Numa situação oposta, em que o pH do sangue aumenta, porque alguma coisa liberou base, todo esse equilíbrio é deslocado nesse sentido e consegue retamponar o sangue. E como o CO2 gasoso não é limitante, está em alta concentração, isso facilmente é deslocado nesse sentido, tá? Bom, então, a gente falou bastante disso para que vocês coloquem na cabeça que vocês têm que entender pH em sistemas biológicos, mas também porque a gente quer falar de moléculas, de uma classe de moléculas que são muito importantes e que têm características, que têm grupos ionizáveis, que são os aminoácidos. Todos os aminoácidos têm essa carinha, essa estrutura, tem um carbono central, que a gente chama de carbono alfa, tem uma carboxila, uma amina, um hidrogênio e um grupamento R ligados a esse carbono alfa. Esse grupamento R pode variar e existem 20 diferentes cadeias laterais em aminoácidos encontrados em proteínas sintetizadas por organismos vivos. Isso não significa que não existam, que eu não posso ir no laboratório e sintetizar um aminoácido com o que quer que seja aqui no R. Se eu quiser colocar um bromo, sei lá, você pode colocar o que você quiser. Agora, em proteínas naturais, feitas por organismos vivos, só existem 20 aminoácidos diferentes, com 20 cadeias laterais diferentes. E, deixa eu ver, eu tenho eles aqui, eu tenho alguns deles aqui. Né? Então, os 20 aminoácidos encontrados em proteínas, eles são classificados, basicamente, de acordo com o grupamento R, porque é o grupamento R que varia, o resto é tudo igual. Então, tem aqueles em que o grupamento R é não polar, tem aqueles em que o grupamento R é aromático, tem os polares não carregados, em pH fisiológico. Uma coisa para vocês lembrarem, quando vocês estiverem em aula de bioquímica, falar carregado, não carregado, imediatamente vem na cabeça pH fisiológico. Tem aqueles que são os aminoácidos com características básicas, eles estão positivamente carregados em pH fisiológico, e tem aqueles com característica ácida em que estão negativamente carregados em pH fisiológico. Então, quando vocês pensarem em carga ou em polaridade de aminoácidos, é sempre olhando para o grupamento R. Por quê? Porque essa amina e esse ácido carboxílico, eles estão envolvidos na ligação peptídica, tá? A ligação peptídica é o que junta dois aminoácidos para formar um dipeptídeo, 3 aminoácidos para formar um tripeptídeo, 4 aminoácidos para formar um tetrapeptídeo, muito obrigada, 5 aminoácidos para formar um pentapeptídeo e assim por diante, até gerar polipeptídeos, que são a maioria das proteínas que a gente conhece. Né? A maioria das proteínas tem muitos aminoácidos, existem algumas proteínas bem pequenininhas que têm poucos, mas normalmente mais do que 10, 20 aminoácidos. Então, o grupamento amina e o grupamento carboxila estão envolvidos na ligação peptídica. Então, do ponto de vista de ionização, eles não estão num peptídeo, eles não têm contribuição nenhuma, tá? A ligação peptídica é a desidratação da hidroxila da carboxila com o hidrogênio da amina seguinte, formando esse tipo de ligação, tá?
Então, a característica distinta de cada um desses aminoácidos é dada pelo grupamento R. Tá? Então, é o grupo R, que é distinto em cada aminoácido, que confere as diferentes propriedades físico-químicas de cada molécula, que confere a polaridade, que confere a capacidade de fazer ligações de hidrogênio. A gente já viu como esse tipo de estrutura consegue fazer ligação de hidrogênio com a água, é por isso que eles são facilmente solúveis em água. É o que vai dar carga às proteínas em pH fisiológico. Então, é sempre a característica físico-química do grupamento R que vai determinar a característica daquele aminoácido em um peptídeo. Tá, gente? Então, em um polipeptídeo, vamos imaginar uma proteína de 50 aminoácidos. A característica líquida daquela proteína é a somatória de todas as características de cada do grupamento R de cada aminoácido componente. E também de onde eles estão posicionados no espaço, dentro da proteína. Eu mostrei isso para vocês na aula passada, lembra que eu mostrei a estrutura tridimensional de uma proteína? Que tinha a proteína em específico que eu mostrei, eu acho que ela tinha uma concentração alta de aminoácidos polares do lado de fora e uma concentração, e os aminoácidos apolares estavam mais para o lado de dentro. Então, a característica daquela proteína vai depender de quais aminoácidos que a compõem e aonde esses aminoácidos estão localizados na estrutura espacial da proteína, né? Que tipos de interações que essa proteína vai poder fazer. Então, os aminoácidos, como eu falei, eles têm grupamentos ionizáveis, né? Só que eles têm um grupamento que eles podem agir tanto como ácido como base, porque eles têm um grupamento que pode doar prótons, amina, e eles têm um grupamento, que é a carboxila, que pode receber prótons. Então, qualquer aminoácido, quando ele está livre, independente do seu grupamento R, é uma espécie de prótica, tá certo? Então, completamente protonado, pode liberar o próton da carboxila, pode liberar o próton da amina para completamente desprotonado. Então, a carga líquida dessa molécula completamente protonada é mais 1. A carga líquida dessa molécula parcialmente desprotonada é 0. E a carga líquida dessa molécula completamente desprotonada é menos 1. Tá? Isso significa que os aminoácidos livres vão ter curvas de titulação características, em que a gente vai ter agora dois pKs, o pK de um grupo e o pK do outro grupo. Então, aqui a gente está olhando para um aminoácido, o aminoácido mais simples que existe, em que o grupamento R é um H, que é a glicina. Então, aqui a gente tem a ionização da carboxila e depois aqui em cima a gente tem a ionização, a desprotonação da amina. Então, isso significa que a glicina é tamponante nessa região, por causa desse pK, do pK da carboxila, e ela é tamponante nessa região por causa do pK da amina. E tem uma coisa interessante aqui nessa curva, que é o PI. O que é o PI? O PI é o ponto isoelétrico. O que significa o PI? Em analogia ao pKa, lá que a gente viu lá atrás, o PI é o pH no qual a carga líquida da molécula é 0, tá? Em que todas as moléculas estão nesse formato, se a gente tirasse uma fotografia, lembrando daquela coisa do equilíbrio, né? Então, se a gente tirasse uma fotografia, todas as moléculas iam estar com carga líquida 0. Como é que a gente calcula o PI? O PI é a média dos dois pKs. É exatamente no ponto, na metade, entre o pK de um grupo e o pK de outro grupo, que está o ponto isoelétrico de um aminoácido. Então, o PI é o ponto em que 0% da população
lembrando que isso é equilíbrio, está ou completamente protonada ou completamente desprotonada, tá? E isso é importante porque isso aqui é pensando só no grupamento carboxila e no grupamento amina. Só que existem aminoácidos que têm grupamentos R que também são carregados. Então, quando a gente olha para esses aminoácidos, agora a gente tem a ionização da carboxila, a ionização da amina e a ionização do grupamento R. Então, a gente tem 3 pKs que devem ser considerados. E o PI vai ser exatamente no meio desses 3 pKs. Então, cada aminoácido tem uma série de características diferentes que nos permite saber em que pH que esse aminoácido vai estar protonado, em que pH que o grupamento R vai estar protonado, vai estar desprotonado e assim por diante. Então, a gente pode montar uma tabelinha em que aqueles aminoácidos que têm grupamento R que não é ionizável, eles têm os pKs da carboxila e o pK da amina. E o PI é só a média aritmética dos dois. Agora, os aminoácidos que têm grupamento R que é ionizável, agora eles têm o pK do grupamento R. E o PI agora é a média entre os 3. É importante agora, quando a gente pensar na ionização desses aminoácidos ou desses grupamentos R dentro de numa biomolécula. Porque na biomolécula, numa proteína, por exemplo, a carboxila e a amina, elas vão estar envolvidas na ligação peptídica, certo? Então, a contribuição vai ser basicamente do grupamento R. E a gente sabe que o pK de grupos ionizáveis, ele é influenciado pelo ambiente químico no qual eles se encontram. Então, por exemplo, se a gente olhar uma carboxila, a carboxila do acetato, do ácido acético, o pK dessa carboxila é 4,8 desse hidrogênio, né? Para desprotonação. Se a gente olhar para uma carboxila, agora num aminoácido, o pK é muito mais baixo. Ou seja, desprotona mesmo numa concentração de próton maior, ou seja, num pH mais baixo. Por que vocês acham que isso aqui desprotona mais facilmente do que isso aqui? Por causa da amina que está perto. Então, a repulsão de carga aqui o efeito de carga faz com que esse próton seja mais facilmente ionizável do que esse próton, não tem ninguém perto, não tem nenhuma carga positiva perto. Então, o ambiente no qual um determinado grupo, o que está perto daquele determinado grupo, acaba influenciando a facilidade daquele grupo ionizar ou não. É a mesma coisa para a amina. Uma amina longe de uma carboxila, ela tem um pK que é um pouquinho diferente da amina perto de uma carboxila. O pK é um pouquinho mais alto. Então, a importância disso é que agora a gente tem que pensar nesses grupos ionizando dentro de biomoléculas, ou no contexto de uma biomolécula, em que existem um monte de outros grupos que podem influenciar a facilidade de desprotonação ou de protonação de um determinado grupamento, em que vários grupos funcionais estão em proximidade. Tá? Então, quando agora a gente pensa nesses aminoácidos ionizando, ou protonando, desprotonando, no contexto de uma proteína, em que tem um monte de outros grupos funcionais do lado, esse monte de outros grupos funcionais pode afetar o pK de um determinado grupo. Então, o pK de um grupamento R num aminoácido isolado pode não ser necessariamente o pH no qual aquele grupamento vai estar em equilíbrio no contexto de uma proteína. Porque você tem outras forças agindo no contexto da proteína. Tá? Então, acho que era isso que eu queria falar na aula de hoje.
praticamente tudo que eu falei aqui hoje está no livro do Leninger, que é o livro que eu estou usando para preparar as aulas de vocês. Uma parte é o fim do capítulo 2 e a outra parte é o início do capítulo 3. Então, vocês podem usar isso como referência. Tá bom?